João 17, a partir do versículo 20. Os irmãos podem permanecer assentados como estão. Eu leio na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Louvado seja o Senhor pela sua bendita palavra. Semana passada nós ouvimos nosso pastor Tarcísio, nos apresentar o tema do ano da Convenção Batista Brasileira, exatamente nesse capítulo 17. O versículo que é a divisa é o versículo 11. Então, o nosso pastor nos trouxe o desafio, tanto para a denominação quanto para a igreja local. E o nosso intento nessa noite não é repetir esse esforço, mas é permanecer no capítulo 17 para avançar em outros versículos, em outros temas relacionados com essa temática geral da unidade que tem sido proposta para as igrejas batistas. Como foi dito semana passada, esta é a chamada oração sacerdotal. A oração sacerdotal é assim chamada a oração de consagração de Jesus, a consagração que ele faz pedindo ao Pai que o glorifique. Então, uma primeira parte, podemos dizer assim, dessa oração está nos versículos de 1 a 5, quando Jesus ora por si mesmo. Ele havia dito no capítulo 16, versículo 33, eu venci o mundo. Então, ele está tão focado aqui no seu relacionamento íntimo com o Pai e com os seus apóstolos e depois com a igreja, que ele já faz declarações num modo absoluto. Eu venci o mundo e agora eu já estou glorificado. Tem um momento que ele diz que ele não está mais no mundo. Tal é a profundidade do seu relacionamento e a consciência que ele tem do cumprimento da sua missão. Então, ele ora por si mesmo, consagrando a sua vida. Alguns dizem que ele, no capítulo 16, até ali, nessa marcação, ele cumpre um aspecto profético do seu ministério, agora ele inicia um aspecto sacerdotal do seu ministério, por isso chamaria a oração sacerdotal. Mas o fato é que ele não ora só por si, ele ora pelos seus apóstolos, pelos 11. Nós temos a informação na própria oração de Jesus de que um deles era o filho da perdição. Mas ele ora para que os apóstolos fossem santificados na palavra, santificados na unidade. E essa parte da oração está dos versículos 6 a 19, quando ele intercede para que, uma vez que os apóstolos se mantivessem nessa comunhão com ele e uns com os outros, eles pudessem alcançar, então, novos discípulos. E ele ora por esses novos discípulos a partir do versículo 20. É um pedido pela igreja futura. É um pedido por nós. E, é claro, a gente não pode perder a oportunidade para meditar nisso. Jesus orou por você. Isso é um privilégio. Ele orou por você, porque ele é o intercessor, o divino intercessor, que até hoje intercede por nós. Ele não só morreu por nós na cruz, para nos resgatar do pecado, mas ele nos sustenta
é pela oração de Jesus que nós somos sustentados. Não é pela sua oração. Alguns se confundem, né? Pensa que a oração tem poder, eu vou orar mais para eu ficar de pé. O que lhe sustenta é a oração de Jesus. E o fato dele estar de pé. Não você de pé ou de joelhos, ou seja como for. É a intercessão de Jesus pela sua igreja futura, para que essa igreja experimentasse a mesma unidade que ele tinha com o Pai, e isso é um mistério para nós, essa unidade que foi experimentada pelos apóstolos e que deve ser o nosso alvo, como está sendo proposto para nós nesse tempo. Isso serviria, então, segundo a oração de Jesus, de um testemunho para que, então, o mundo conhecesse essa revelação da sua identidade através do relacionamento de amor entre os seus discípulos. É o que está no versículo 11, nós podemos repetir aqui, que a nossa divisa, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. E o parte B do versículo diz, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu e o Pai, ele está dizendo. Ele está orando para que os apóstolos e a igreja futura participassem dessa comunhão. Essa comunhão íntima, essa comunhão completa. Nós entendemos aqui, meus irmãos, que em resposta a esta oração, essa unidade foi experimentada entre Jesus e os apóstolos, e essa unidade alcançou a igreja, mesmo com suas mazelas, mesmo com suas divisões, mesmo com o pecado cercando tão de perto, a igreja do Senhor permanece unida na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo Espírito que foi dado. Porque essa oração de Jesus foi respondida pelo Pai. É uma oração eficaz, poderosa. E nós entendemos que com a descida do Espírito Santo e a inauguração da igreja, o próprio Jesus, a pessoa do Espírito, é que une a igreja, é que faz com que essa unidade seja preservada. Nós lemos isso no capítulo 14, eu passo tanto por esses versículos mentalmente, por tantas vezes, em estudos ou pregações, que eu faço questão de aproveitar cada oportunidade para voltar a esses versículos do capítulo 14, versículos 16 a 18. Vejam a garantia de que essa unidade é possível e de que ela pode ser experimentada. João 14,16 diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Percebe a mudança? Habita convosco como? Porque ele é um com o Pai e o Filho. Então, quando Jesus estava entre os seus discípulos, o Espírito Santo estava entre eles. Mas a promessa era que esse mesmo Espírito estaria habitando neles. É a habitação do Espírito que garante que nós tenhamos essa unidade como igreja. E aí o versículo 18 diz, não vos deixarei órfãos, que significa abandonados, voltarei para vós. Nós podemos então testemunhar desse milagre, desse agir sobrenatural de Deus que faz com que tantas pessoas diferentes, eu tenho diante de mim agora, com histórias de vida diferentes, com preferências diferentes, com interesses diferentes, possam se unir com o propósito de revelar a presença de Deus no mundo e o seu amor. E é o testemunho desta unidade, vivida primeiro entre os apóstolos e depois pela igreja ao longo da história, que se tornou a mensagem dessa revelação de Deus. O maior testemunho da presença de Deus no mundo, a unidade da igreja. Então, meus irmãos, esse tema, somos um, unidos no amor, nos convida a penetrar mais fundo nessa realidade espiritual. Nós estamos tão saturados de naturalismo, de tecnologia, tão saturados de preocupações com as coisas correntes, que nós não nos damos conta de que ser igreja é de uma outra ordem, é da ordem do sobrenatural, é da ordem do milagre que Deus realiza em unir pessoas pecadoras que naturalmente são egoístas
indispostas ao convívio, a ceder, a compreender o outro e a viver num ambiente onde se incentiva o perdão, onde se chama a reconciliação constantemente. Isso é um milagre de Deus no mundo. O que nós entendemos, meus irmãos, e esse tema nos desafia, é que a unidade da igreja nasce da comunhão com Deus, que é comunhão, o Deus triuno. E essa unidade existe para revelar o amor de Deus no mundo. Veja bem, há uma fonte para a unidade. E esse é o ponto mais importante que eu gostaria de destacar aqui. Se você não guardar mais nada, eu lhe peço atenção só para isso. A fonte da unidade da igreja não é ela mesma. Não é a força do vetor institucional. Não são os afetos, os vínculos, os interesses, as afinidades. Não. A fonte é o próprio Deus. Deus que é comunhão, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E é a participação nessa comunhão que possibilita que a igreja seja unida e que esses relacionamentos unidos pelo amor sirvam de mensagem, de testemunho para o mundo. Então nós temos aqui 3 destaques para compreendermos essa verdade bíblica. Eu coloquei na letra P, mas não tem nada a ver com petrônio, não. É só para memorizar. P de padrão. O padrão para a unidade da igreja é a comunhão eterna e perfeita da Trindade. Nós precisamos falar de padrão. A igreja não se amolda, ela não se conforma a um padrão social ou psicológico, histórico ou tradicional. A igreja tem um padrão, tem um modelo. Nós funcionamos, meus irmãos, por modelos de pensamento, modelos de linguagem. A gente chama isso de paradigma. Padrões de pensamento. De forma oculta, silenciosa, invisível. Você está tomando decisões todos os dias baseadas em modelos. O modelo de casamento, o modelo de criação de filhos, o modelo empresarial. O seu cérebro está funcionando por modelos. O que é a IA, inteligência artificial? Modelos de linguagem. Grandes modelos de linguagem. A questão é que a gente não consegue na velocidade que essas máquinas conseguem. Mas nós funcionamos da mesma forma, por modelos. Então, nós só temos 2 caminhos. Ou nós nos posicionamos diante da igreja e fazemos a leitura da igreja e passamos a criticar a igreja, a avaliar a igreja através de um modelo de pensamento que é do mundo, onde impera o individualismo e o egoísmo. Ou então a gente inverte. E é isso mesmo, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, é um reino invertido. É para que a gente olhe para o mundo a partir da igreja que está em comunhão com Deus, que é comunhão. É um ser em comunhão. Então não existe, para o cristão que vive pela fé, não existe outro padrão. Qualquer outra atitude será rebeldia. Ou pelo menos, no mínimo, para ser generoso, ignorância. Vamos ao texto. Vamos voltar para versículo 21. Olha o que é que diz. E como tu, ó Pai, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. É padrão ou não? É como. É assim como. É semelhante a. Assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. O que Jesus está fazendo aqui é nos apresentar o impossível. Como é que nós, criaturas, mesmo tendo sido redimidos pelo seu sangue, uma obra perfeita de Deus, podemos penetrar na divindade? É claro, a proposta de Jesus aqui não é que nós nos tornemos deuses, mas é que nós participemos da unidade, da essência de Deus, até o limite daquilo que nos é permitido, que é possível. Ou seja, unidade de propósito, unidade de missão, unidade de sentimento, unidade de pensamento. Nós não podemos desfrutar da unidade de essência, mas podemos desfrutar dessa fonte e assim experimentar aquilo que Jesus
está declarando aqui. Versículo 22. Como nós o somos. Como nós o somos. O padrão é o relacionamento intratrinitário. O relacionamento interior da Trindade Santa. E o versículo 23 diz que há um processo, há um desenvolvimento, é necessário um aperfeiçoamento na unidade, para que sejam aperfeiçoados em unidade. Por quê? Porque Deus não precisa ser aperfeiçoado, mas a nossa participação na comunhão da Trindade precisa de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de amadurecimento. E aí, como é que isso acontece? Acontece através de conflitos, de incompreensões, da reconciliação, do perdão, do arrependimento, e aí nós seremos aperfeiçoados. Mas o padrão não é o que eu aprendi com meu pai e a minha mãe. O padrão não é o que eu vivi na igreja de onde eu fui membro durante 60 anos. O padrão não é o que eu estudei na sociologia. O padrão não é daquele livro que eu aprendi como conhecer as pessoas e se relacionar bem com elas. Não sei se é esse o título do livro. É mais ou menos assim. O padrão não é a filosofia humana. O padrão é o próprio Deus. Porque o Deus eterno é Pai, Filho e Espírito Santo. Eternamente. 3 pessoas eternas e perfeitas que se relacionam de forma íntima sem perder a identidade de cada uma delas. O que é que nós temos diante de nós, meus irmãos? Temos um desafio. Nós vivemos numa cultura individualista. E essa cultura marca os nossos relacionamentos. Nós vivemos fragmentados. E nós aprendemos a sobreviver a isso. Tem um viés aí do evolucionismo ateísta. E eu me faço entender. É que a gente herdou dessa corrente da ciência a ideia de que a sociedade também é uma selva. E a gente tem que aprender a sobreviver. Então a gente tem que se defender. Porque na selva é como? É a lei do mais forte. E aí a gente ouve. Eu ouvi isso quando criança. Você não, porque você é mineiro, né? Eu sou baiano. Mas lá na Bahia eu aprendi assim, que o mundo é dos espertos. Que você não pode levar desaforo para casa. Né? Não pode levar desaforo para casa. Então você aprende a sobreviver nessa selva. Nesse mundo selvagem. Onde impera o individualismo, o egoísmo. E a gente, de alguma forma, vive ou aprende a viver assim, fragmentado. A gente vai no médico, eu não sei se você já teve a experiência, eu já tive, de ser atendido e o médico não olhou para mim. Eu posso garantir isso para você, ele não olhou para mim. Ele não sabe a cor do meu olho, não sabe. Ele não olhou para mim. Mas aí você pensa, não, é porque foi no SUS. Não. Consulta particular também acontece. Você paga e é tratado como mais um. No trânsito, como é? Você é mais um condutor do trânsito, né? Até no Waze aparece lá aqueles Wazeres, né? Aqueles íconezinhos. Você é mais um. Você é mais um contribuinte, você é mais um eleitor, você é mais um. E isso vai introjetando uma ideia de que é você e você mesmo. De que você tem que se virar nos 30. Essa é a nossa cultura. Mas o que Jesus está apresentando aqui, meus irmãos, é a possibilidade de vencer o mundo. O que é que ele diz? No capítulo 16, versículo 33. Eu venci o mundo. Porque ele é Deus Todo-Poderoso. E o que é que ele diz aqui no versículo 21? Ele usa a expressão ser um. Ser ou estar um, que significa participar ativamente dessa comunhão. Aprender a ser pessoa. Aprender a ser pessoa. Há estudos em alto nível acadêmico que eu não consigo acessar. A maioria de nós também não. Mas há filósofos não cristãos que identificam que o ensino cristão, lá numa época chamada de patrística, dos pais da igreja, sobre a Trindade, a forma como eles compreenderam a revelação de Deus nas Escrituras e falaram dessa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, está na base do conceito moderno de pessoa, da dignidade pessoal.
Isso indiretamente, não eram cristãos, mas eles identificaram que há uma genealogia aí. Até a história comprova isso. Mas o que Jesus está dizendo é, para ser pessoa, você aprende com o próprio Deus. Você aprende comigo, no relacionamento entre o pai e o filho. E só assim, meus irmãos, nós conseguimos vencer a força, o poder tenebroso desse mundo. Porque você aprende a não tratar o outro como o médico lhe tratou, como o outro que lhe fechou no trânsito, como aquele que fez o bullying, ou como aquele que é indiferente com você. E de onde vem esse poder? Vem do seu relacionamento com Deus. O relacionamento que você participa pela mediação de Jesus. Há uma alternativa. A alternativa de ser pessoa como Deus é pessoa. F.F. Bruce, comentando estes versículos, disse que a unidade pela qual Jesus ora é uma unidade de amor. Na verdade, trata-se da participação deles, dos apóstolos, na unidade de amor que existe entre o Pai e o Filho. A sua unidade manifesta daria confirmação pública do relacionamento deles com Jesus e deste com o Pai. Há uma cadeia aqui. Jesus tem um relacionamento íntimo como filho diante do Pai e ele nos dá, é uma dádiva, o privilégio de participar desse relacionamento, dessa comunhão íntima. Esse, então, meus irmãos, é o padrão. Então, eu volto aqui para o meu primeiro P. Nós estamos entendendo, biblicamente, que a unidade da igreja nasce da comunhão com a Trindade Santa. E esse é o padrão. Então, você vai avaliar o seu coração, você vai perceber as suas atitudes e você vai avaliar a sua posição diante da igreja. Como é que você se relaciona? A igreja como uma instituição séria, uma instituição que zela pela doutrina, pela palavra. Isso é muito importante. E eu conheço um sem número de pessoas que buscam igrejas sérias, porque está difícil encontrar. O seu padrão será relacionamentos, vínculos, amizade. Eu tenho conversado com irmãos aqui no Barro Preto, porque nós temos pouco tempo aqui. E eu tenho ouvido o testemunho dos irmãos que dizem que a nossa igreja é uma igreja que talvez tenha em torno de 60% da sua membresia entre irmãos que já se conhecem de alguma forma e já se relacionam há muito tempo. E isso é muito bom, porque quando você procura uma igreja, especialmente como família, você procura um ambiente de relacionamento onde você possa confiar nas pessoas. Isso é muito importante. Mas, meus irmãos, isso não pode ser um padrão. Sabe por quê? Porque a instituição vai falhar com você em algum momento. Ela vai criar um vácuo na sua expectativa. Os relacionamentos interpessoais, eles são muito bons, mas em algum momento vai haver traição. Lamento muito lhe dizer isso. Em algum momento vai haver decepção, frustração. Por quê? Uma razão muito simples. Nós somos pecadores. Então a nossa expectativa não pode ser baseada num padrão humano. Ele pode ser de excelência, mas ele não pode ser a fonte para a nossa vivência na igreja. Nós devemos depender do poder de Deus. Aí vem o segundo P. O primeiro P é padrão, o segundo é poder. Nós precisamos de poder espiritual. O poder que torna a unidade da igreja possível é recebido e experimentado pela fé. É dádiva de Deus. Olha o que o texto diz, voltando agora para o versículo 21. Que também eles sejam um em nós. É o que Jesus ora. Aí ele diz no versículo 22, presta atenção. Lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Jesus transmite a glória. Depois a gente vai entender melhor o que significa glória. O versículo 23 diz, eu neles e tu em mim. E aí o 24 diz, porque me amaste antes da fundação do mundo. Veja bem, eu neles e tu em mim, eu neles significa a presença de Jesus. É essa presença que confere o poder. É essa presença que transmite a glória. E o 26 diz, ele conclui assim, que o amor esteja neles e que eu esteja neles. Interessante, né? Que o amor esteja neles e que eu esteja neles. Como é que nós conhecemos o amor? Quando o amor está presente em nós. E o amor, meus irmãos, é uma pessoa. O amor
É o próprio Jesus em nós. Nós não vamos conhecer o amor a não ser através de Jesus. Por quê? Porque ele disse, porque me amaste antes da fundação do mundo. Existe um amor que é eterno. Existe um amor do Pai pelo Filho antes da criação de todas as coisas. Deus não precisava criar os mundos. Deus não precisava criar nada para ser Deus. A criação é uma revelação do amor de Deus. O amor do Pai pelo Filho. E o amor do Filho, do Pai e do Filho pelo Espírito. O amor do Espírito pelo Pai e o Filho. Percebe? O amor é a essência de Deus. O que é que o apóstolo João disse? Deus é amor. Por quê? Porque, veja bem, o amor prova a existência de Deus. Porque amor é doação. O amor prova que Deus é pessoa. Porque era necessário que houvesse, então, um se doando para o outro. Pessoas se doando umas às outras. O amor é a prova da Trindade. A experiência do amor é a experiência de primeiro receber para depois dar. A experiência da fé cristã é uma experiência de receber primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então nós recebemos esse poder. E esse poder espiritual é um poder capaz de vencer o pecado. A nossa essência é egoísta. Alguém já comparou o pecado com o egoísmo e relacionou com a geografia das terras bíblicas? Como, por exemplo, todo o vale do Jordão vai cair lá no Mar Morto. Eu não fui lá ainda, né? Você que já foi e já foi no Mar Morto, sabe que a água chega ali e não vai para mais lugar nenhum. Ela não é compartilhada. O que é que acontece lá? O mar é o quê? Morto. E quando você recebe e você não reparte, você morre. E o que é que tem poder para vencer essa tendência ao nosso próprio umbigo? A presença de Deus. Porque é impossível se relacionar com Deus e não entender o que significa repartir, porque Deus está repartindo o tempo inteiro. Você está respirando porque Deus está mantendo você vivo nesse momento. Deus lhe deu um lar, Deus lhe deu pessoas que estão ao seu lado. Deus está lhe dando vida o tempo todo. Então, o poder de Deus vence essa nossa tendência ao próprio umbigo, uma tendência egoísta. Somente o amor de Deus pode gerar e pode sustentar isso. Não depende de nós, meus irmãos. É claro que tem que haver esforço. Eu entendo que isso é uma questão óbvia. Às vezes o óbvio precisa ser dito mesmo. É claro que você precisa se esforçar, que você precisa servir, suprir as necessidades, se empenhar em fazer o melhor para o outro. Tem a sua parte, a sua contribuição. Mas se você primeiro não receber de Deus, se Ele não transformar o seu coração e não inclinar a sua vontade e não penetrar onde você não consegue fazer nada. No comportamento você mexe, na linguagem você mexe, no modo de vestir, na sua agenda. Mas no seu coração, não. E o Senhor Jesus disse que o seu coração é mau. É dele que vem toda espécie de mal. E só Ele pode transformar o coração, regenerar. Por isso que Nicodemo se assustou quando ele se viu diante da possibilidade ou da necessidade de voltar ao ventre da sua mãe. Mas Jesus estava falando de um poder que é o poder espiritual. Meus irmãos, há algo aqui sobre o poder do Espírito Santo, e me permito trazer de novo essa ênfase, que nós precisamos meditar. A nossa vida espiritual não pode passar um instante sequer baseada apenas na nossa capacidade intelectual. Então eu vou ler a Bíblia. Você já começou a leitura bíblica anual? Parabéns, continue firme. Me ajude, me lembre também que eu estou nessa. Eu posso fraquejar. Isso é importante, estude. Mas cuidado. Não se deixe enganar. A sua maturidade espiritual, o seu crescimento na fé não dependerá da sua capacidade intelectual. Não dependerá do seu carisma, da sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Dependerá do poder do Espírito Santo, porque tem uma hora, tem aquele momento crítico, o momento da dor, o momento do nível de estresse elevado, que você vai se descobrir um pecador miserável. Você vai se pegar em flagrante. Deus, como é que eu pude pensar isso?
Como é que eu pude falar isso? Como é que eu pude agir assim? E é nesse momento que o próprio Espírito Santo, por sua misericórdia, diz: tem um caminho. Tristeza, segundo Deus, quebrantamento, súplica pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, tem algo sobre a obra do Espírito Santo que eu preciso compartilhar com os irmãos, me permita. Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus está falando que Ele realizaria isso. Ele nos introduziria nessa comunhão. Verso 25 do capítulo 11 de Mateus é um texto conhecido. E aqui de novo nós temos o diálogo, né? O pai com o filho com o pai. Mas o filho aqui está orando assim. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Não é coisa para sábio instruído, é para pequenino. Atenção aqui. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É o Senhor Jesus quem revela o Pai para você e quem une você ao Pai. E o Espírito Santo, que continua a obra do Senhor Jesus, faz com que isso se aprofunde de tal modo que Ele mesmo leva você a reconhecer essa adoção, a reconhecer essa filiação. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 7. Vejam, meus irmãos, como que a palavra de Deus é maravilhosa, como que a obra do Pai, do Filho e do Espírito estão unidas na história, revelando o ser de Deus. Olha aqui o Pai, o Filho e o Espírito, versículo 4, Gálatas 4, 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus, o Pai, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Em outro momento ele disse: não vos deixarei órfãos. Jesus disse, aqui Paulo está dizendo que foi pela obra de Jesus que nós recebemos a adoção de filhos. Como é que essa obra é aplicada? E porque vós sois filhos, enviou Deus, o Pai, ao nosso coração o Espírito de seu Filho, a quem clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Quem é que clama em nosso ser interior? É o Espírito. O Espírito clama: Abba, Pai. É o poder do Espírito que dá a você a condição mínima de dizer aquilo que uma criança diz: Abba, Pai. Ou seja, no início do seu relacionamento com Deus, relacionamento filial, de adoção, é o Espírito quem dá poder e ele sustenta você. Nós temos no círculo familiar uma experiência sobre adoção que é muito marcante. Eu não quero entrar em detalhes, mas quero contar para você como uma experiência paradigmática. Mas eu conheço essa experiência de perto. Uma menina muito pequena, talvez 7, 8 anos, estava sofrendo bullying na escola. E seus colegas de escola descobriram que ela era adotiva e estavam fazendo bullying com ela, dizendo que ela foi achada no lixo. Aqui só um parênteses, meus irmãos. As crianças são más, você sabia? As crianças são cruéis, você sabia? Jesus disse que nós somos maus. Criança faz isso, irmãos. Criança diz: você foi achado no lixo. E aquela menina recebeu de Deus uma sabedoria que foi algo extraordinário. Ela conseguiu responder para esses colegas dizendo assim: eu não fui achado no lixo coisa nenhuma. É que eu tenho 2 mães e você só tem uma. Eu tenho 2 mães e você só tem uma. Ela conseguiu, meus irmãos, da parte de Deus, ter uma resposta maravilhosa. Deus deu graça a ela naquele momento, que ela precisava enfrentar aquela situação severa, pesando na sua existência. Ela disse: eu tenho 2 mães. O
que acontece conosco, meus irmãos, é que nós temos uma natureza humana que vai continuar rebelde, resistente à presença de Deus, à nossa comunhão com Ele. Mas nós recebemos o Espírito Santo para habitar em nós. E agora nós temos uma participação na natureza humana, então nós somos escravos, de alguma forma, ao pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos regenerou e nos transformou e nos permite chamar Deus de Pai. Abba, Pai. Nós temos, então, essa duplicidade de famílias aqui. Temos a família humana, da qual participamos, com todas as suas mazelas, com todo o seu pecado, mas também nós participamos de uma família eterna, sagrada, espiritual, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso pelo poder de Deus. Os conflitos e crises na sua vida revelarão as suas convicções. Os momentos de desunião, de divisão. E cabe aqui um alerta, e eu, com a permissão dos irmãos, digo: devemos ter todo cuidado com 2026. Todo cuidado. O potencial que esse ano tem de dividir igrejas e dividir famílias é infernal. Precisamos ter todo cuidado. Porque momentos assim na história, e também na nossa história pessoal, revelam as nossas convicções. Se nós vivemos baseado nos nossos padrões, no nosso esforço, ou vivemos dependendo do Espírito Santo que nos une ao Filho e ao Pai. Cada um de nós fará essa reflexão pessoal. Cada um de nós viverá experiências únicas. Mas fica o alerta da palavra de Deus. O Senhor Jesus está dizendo que essa união só é possível pelo seu poder em nós. Só resta um P, então tenham paciência comigo. P de paciência. Padrão, poder e propósito. Nós temos um padrão para organizar o nosso pensamento, para nos fazer encarar a igreja de uma forma diferente. E nós temos poder para viver isso que é prometido pela palavra de Deus. Vejam comigo que isso desemboca num propósito de Deus, na dimensão humana mesmo, na missão da igreja. Veja o que o versículo 20 diz: por intermédio da sua palavra. A palavra dos apóstolos. Outras traduções referem por intermédio da mensagem dos apóstolos. O contexto dessa oração vai nos fazer entender que a própria unidade e a própria vida em comunhão era uma mensagem, era um testemunho. O que é que nos leva a entender isso? Capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Existe um propósito, e o versículo 20 diz que é por intermédio dessa mensagem, não só uma mensagem falada, mas uma mensagem vivenciada, uma mensagem encarnada na vida da igreja. O mundo conheceria quem é o Filho, a sua identidade, a sua glória. O versículo 21 diz: para que o mundo creia. O propósito é que outras pessoas sejam alcançadas. O 23 diz: para que o mundo conheça que me enviaste. A palavra conhecer não tem uma conotação apenas intelectual. Conhecer, numa concepção bíblica, é experimentar. Então, para que o mundo também viva isso, experimente isso, é preciso que haja um testemunho em primeiro lugar. E o versículo 24 diz: para que vejam a minha glória. E aí nós voltamos à palavra glória. Lembre que eu disse que nós precisaríamos parar nela. Porque para João, segundo os comentaristas, a glória não significa aquilo que está no sentido mais original da palavra, que é brilho, esplendor. Para João, a glória significa a identidade do Filho, a revelação de quem Jesus é para os seus apóstolos, depois para a igreja. Nós lemos um texto aqui antes da ceia, onde Jesus diz: eu sou. E todos caíram. A glória para João é a revelação de quem Jesus é. Ele é Deus. Isso é a glória. Como é que o mundo vai conhecer Deus? Através da igreja. É isso que Jesus está orando, para que seja possível através dos nossos relacionamentos.
Aqui nós temos um esquema para encerrarmos. A comunhão eterna da Trindade, ela se torna uma comunhão histórica na vida da igreja. E essa unidade é um testemunho até a consumação futura. Uma aplicação para o nosso contexto, como eu já citei, o ano de 2026. Você tem a sua posição política, partidária, ideológica. E numa igreja batista, você é incentivado a ter o que nós chamamos de liberdade de consciência para fazer a sua análise, para fazer a sua pesquisa. O testemunho que o mundo espera de nós não é que a igreja se transforme num partido político ou numa ONG. É que a igreja atravesse cenários como esse, não só no Brasil, mas internacionalmente, e tenha a sua unidade preservada. E isso nós sabemos que só é possível pela graça de Deus. Qual o maior testemunho que nós daremos ao mundo? É escolhendo um lado? É nos posicionando politicamente? Não. É depois o mundo olhando para a Igreja Batista do Barro Preto, para a sua família e dizendo assim, aqui em Minas ele diria, nu? Eles passaram por aquela pandemia e não dividiram? Eles passaram por aquela eleição daquele jeito e não se mataram? Só pode ser Deus na vida deles. Só pode ser a graça de Deus. Percebe, meus irmãos? Que tem algo que é muito mais importante no nosso testemunho. Porque há um movimento. Um movimento de uma fé que conduz à unidade. Porque nós cremos que Deus é comunhão. Mas uma unidade que conduz outros à fé. É esse o movimento de Deus na história. Até hoje. Até chegar a você. Eu quero encerrar contando uma experiência pessoal, me permitam, para ilustrar isso de uma forma que você, com certeza, guardará com carinho, por ser uma experiência pessoal. Quando nós nos casamos, do meu vasto patrimônio que eu levei para o casamento, né, quase 80% se constituía num microsystem, né, um toca-CD. Os mais novos aqui não sabem o que é isso, né? Você não sabe que eu já tive um aparelho que, além de tocar CD, ele era capaz de gravar uma fita cassete. Você tocava o CD e colocava para gravar a fita. Fita virgem. BASF. Né? Então eu levei esse microsystem. E nós ouvíamos esses CDs. Esses CDs. Eram dois, né? Eram dois, né? João Alexandre e o outro lá. João Alexandre e Guilherme Kerr, só os dois. A gente só ouvia os dois. Mas aí o som começou a parar, a música começou a parar. E aí a gente dá aquele tapinha, né? Balança e tal, dá aquela sacudidela. Ele voltava, mas aí teve uma época que ele não voltou mais. E o que é que a gente faz? Né? A gente não vai levar para consertar, porque senão o dono lá da eletrônica vai dizer que é o preço de um novo. Então, Renato, o que é que a gente faz? A gente vai abrir. E o que é que eu descobri lá quando abri? Eu descobri que tinha uma colônia de formigas dentro do microsystem. E o que é que ela estava fazendo? Elas estavam comendo aquela parte branca que unia lá as conexões. Vocês acreditam que eu consegui tirar as formigas e o som voltou a funcionar? Consegui. Sobraram algumas peças depois lá quando eu fui remontar. Mas a gente sempre lembra dessa história em casa para que ela represente para nós que em nossa casa e também na nossa igreja deve estar tocando uma melodia. E essa melodia foi composta pelo Deus eterno, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E o nome dessa melodia é amor. Eu não estou falando de poesia, não sou poeta, não. Eu estou falando da verdade da palavra de Deus. As pessoas que entraram em convívio com a sua família, as pessoas que passaram a conviver com a Igreja Batista do Barro Preto, elas precisam, mesmo sem compreender, perceber que tem a presença de Deus aqui nos relacionamentos. Que Deus fez algo aqui, unindo pessoas diferentes, com posições diferentes, com interesses diferentes, e conseguiu fazer com que essas pessoas tivessem um único propósito: proclamar Cristo, levar Cristo a outras pessoas. É essa melodia. Agora, o que acontece é que muitas vezes, acontece na minha casa, na sua, aqui na igreja, tem muita formiga invadindo aí o circuito. Tem muita coisa que a gente, mesmo sem perceber, deixou comer aquilo que é essencial.
E a gente vai perdendo de vista aquilo que é mais importante, que é a glória de Jesus em nós. A revelação de quem Ele é. Vamos continuar, meus irmãos, orando e pedindo ao Senhor que sejamos um. É o que vamos cantar agora. HCC, número 572. Somos um pelos laços do amor.